Superpoderes. Fato ou ficção? Desde os primórdios da humanidade, somos cativados por histórias de seres excepcionais. Deuses com força sobre-humana. Semideuses com o poder de controlar os elementos. Essas narrativas passadas de geração em geração falam de um desejo humano fundamental: transcender nossas limitações e alcançar o impossível. Mas e se esses superpoderes não fossem apenas coisa de mitos e lendas? E se o potencial para habilidades extraordinárias estivesse adormecido dentro de todos nós, esperando para ser despertado? Durante séculos, a resposta parecia clara. Superpoderes pertenciam exclusivamente ao reino da fantasia. No entanto, à medida que nos aprofundamos nas complexidades do corpo e da mente humana, um entendimento mais amplo surgiu. Temos testemunhado indivíduos realizando feitos antes considerados impossíveis, levantando pesos incríveis, suportando temperaturas extremas e exibindo feitos de memória impressionantes. Esses super-humanos da vida real oferecem um vislumbre do potencial oculto que reside em nós. Embora ainda não possamos voar ou ficar invisíveis, a linha entre ficção científica e realidade está se tornando cada vez mais tênue. Avanços recentes em áreas como genética e cibernética sugerem que podemos estar prestes a desbloquear habilidades antes relegadas aos quadrinhos. Ao compreender a ciência por trás desses feitos extraordinários e aproveitar o poder da tecnologia, poderemos um dia desbloquear um futuro onde o potencial humano não tem limites. Mas, à medida que nos aventuramos neste território desconhecido, é crucial proceder com cautela. A busca por superpoderes levanta questões éticas profundas sobre o aprimoramento humano, a engenharia genética e a própria definição do que significa ser humano. À beira de uma nova era do potencial humano, devemos considerar cuidadosamente as implicações de nossas ações e garantir que esses avanços beneficiem toda a humanidade. O corpo humano é uma máquina complexa e notável, capaz de feitos extraordinários sob as circunstâncias certas. Veja, por exemplo, o fenômeno da força histérica. Em momentos de extremo estresse ou perigo, indivíduos comuns demonstram força descomunal, como levantar carros para salvar uma criança presa. Essa onda de adrenalina, um hormônio poderoso, permite que os músculos ultrapassem temporariamente seus limites normais. Mas os feitos sobre-humanos não se limitam a situações de emergência. Atletas, por meio de anos de treinamento dedicado, expandem as fronteiras do desempenho humano. Levantadores de peso olímpicos rotineiramente levantam pesos muitas vezes maiores que o seu próprio peso corporal, um testemunho da força incrível que pode ser desenvolvida por meio da prática disciplinada. Esses indivíduos demonstram que o corpo humano é capaz de muito mais do que frequentemente acreditamos. Além da força física, a mente humana possui seu próprio conjunto de capacidades extraordinárias. Atletas da memória, por exemplo, conseguem memorizar grandes quantidades de informações, de baralhos de cartas a sequências numéricas, usando técnicas como o método de Loci, que funciona como um palácio da memória. Esse método envolve a associação de informações com imagens mentais de lugares familiares, criando um palácio da memória que pode ser mentalmente navegado para recordar detalhes específicos. Além disso, indivíduos como Wim Hof, conhecido como o Homem de Gelo, demonstraram notável controle sobre seus sistemas nervosos autônomos por meio de técnicas de respiração especializadas e meditação. Hof consegue suportar frio extremo, submergindo-se em água gelada por longos períodos, mostrando o poder da conexão mente-corpo. Esses exemplos destacam o potencial notável que reside adormecido dentro de nós, esperando para ser liberado por meio de treinamento, disciplina e uma compreensão mais profunda de nossa própria biologia. A busca por habilidades extraordinárias não é um fenômeno novo. Durante séculos,
os humanos têm procurado transcender suas limitações por meio de treinamento rigoroso e disciplina. De antigos mestres de artes marciais a atletas modernos, a busca para expandir os limites do desempenho humano é uma prova do nosso desejo inato de autoaperfeiçoamento. Pense nos monges Shaolin, conhecidos por seus incríveis feitos de força, agilidade e tolerância à dor. Através de anos de treinamento físico e mental intenso, eles condicionam seus corpos e mentes para suportar o que a maioria consideraria impossível. Sua dedicação destaca os resultados extraordinários que podem ser alcançados por meio de um compromisso inabalável e uma compreensão profunda das capacidades do corpo humano. Da mesma forma, os mergulhadores livres, que mergulham nas profundezas do oceano com uma única respiração, passam por treinamento rigoroso para expandir sua capacidade pulmonar e resistir à pressão esmagadora da água. Esses atletas ultrapassam os limites da resistência humana, demonstrando a notável adaptabilidade do corpo humano a ambientes extremos. Mas treinar para o extraordinário não se limita a feitos físicos. Campeões de memória, por meio de prática dedicada e técnicas especializadas, transformam suas mentes em verdadeiros supercomputadores, capazes de armazenar e recuperar grandes quantidades de informações. Suas conquistas demonstram que o cérebro humano, como qualquer músculo, pode ser fortalecido e aprimorado por meio de esforço consistente e do regime de treinamento certo. Esses exemplos servem como um poderoso lembrete de que o potencial para a grandeza reside dentro de todos nós. Ao abraçar desafios, ultrapassar nossos limites e adotar uma abordagem disciplinada para o treinamento, podemos desbloquear capacidades ocultas e alcançar o que pode parecer impossível à primeira vista. Enquanto estamos na fronteira da descoberta científica, a linha entre ficção científica e realidade continua a se confundir. Avanços em áreas como engenharia genética e cibernética oferecem vislumbres tentadores de um futuro onde o potencial humano não tem limites. Imagine um mundo onde modificações genéticas poderiam aprimorar nossas habilidades físicas e cognitivas, permitindo-nos correr mais rápido, pular mais alto e processar informações com a velocidade da luz. Embora ainda em sua infância, a tecnologia CRISPR, uma ferramenta revolucionária de edição de genes, tem o potencial de corrigir defeitos genéticos e aprimorar características desejáveis, levantando possibilidades empolgantes e preocupações éticas. Enquanto isso, o desenvolvimento de implantes cibernéticos sofisticados promete aumentar nossos sentidos, aprimorar nossas capacidades físicas e até mesmo fundir nossas mentes com a inteligência artificial. Imagine próteses que funcionam melhor do que as biológicas ou implantes neurais que nos permitem controlar dispositivos com nossos pensamentos. Embora esses avanços ofereçam oportunidades sem precedentes para o progresso humano, eles também levantam questões éticas profundas. Como garantimos o acesso equitativo a essas tecnologias? Quais são as consequências potenciais de adulterar a linhagem germinativa humana? E o que realmente significa ser humano em uma era de aumento tecnológico radical? À medida que nos aventuramos neste território desconhecido, é crucial proceder com cautela, envolvendo-nos em um diálogo ponderado sobre as implicações éticas dessas poderosas tecnologias. O futuro do potencial humano é brilhante, mas cabe a nós garantir que usemos esses avanços de forma responsável e ética, criando um futuro que beneficie toda a humanidade.